gravar? Bom dia, pessoal! De volta à nossa realidade com mais uma aula de língua portuguesa depois do nosso feriadão, né? Espero que todos aí estejam super descansados. Descansaram tanto que não enviaram minha última atividade, né? Então, eu estava aqui dando os informes antes de começar a gravar. A fotografia dadaísta vai ficar disponível para envio até o dia 15, ok? Ou seja, amanhã. Então, enviem pelo Classroom, quem está assistindo essa gravação, e amanhã esteja online para defender a sua fotografia. Hoje, a nossa aula será meio que um ping-pong, eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, de troca de informações. Eu trouxe alguns poemas e algumas obras de arte sobre todas as vanguardas que nós estudamos, e aí eu vou apresentar e eu vou querer ouvir de vocês. Vocês acham que essa vanguarda pertence a... esse poema pertence a qual vanguarda e por quê? Eu quero ouvir de vocês aí, para ver se tem alguma dúvida ainda em relação a isso. Amanhã também, na aula do dia 15 do 10, nós vamos fazer a separação de poemas e arte. Quem vai querer ficar com um poema de qual vanguarda e amanhã... Então, vão pensando já, porque amanhã a gente já separa os grupos. Ok? Dúvidas? Não. Podemos começar? Vamos. Então, eu quero que aí um voluntário leia para mim o poema e aí eu quero que a sala diga. Esse poema ele é de qual vanguarda e por quê? Ficou bem separadinho, mas não é assim não. Pronto. Hipírica. Quem pode ler? Hípica, sorry. Desculpa, tô falando inglês. Eu posso ler? Pode sim, vamos lá. Sim. Cadê o poema? Tá vendo no slide? Não. Só tá os nomes. Só tá os nomes. Só tá os nomes. Como assim? É esse que estão os pontinhos. Saltos Records. É esse poema? É. Celso Recordes, cavalos de penha, correm jockeys de Higienópolis. Os magnatas, as meninas e a orquestra toca. Chá na sala de cocktails. Vai. E aí? Oxi, professor, que poema doido. A gente viu que as vanguardas queriam quebrar aqueles padrões, né? Vocês acham que esse poema aí ele pertence a qual vanguarda? Dadaísta, eu acho. Dadaísta. Pode falar outra palavra, Estela. Não, é dadaísta, não. Vocês acham que é dadaísta? Não tem nada a ver nada. O dadaísmo, geralmente, ele vai utilizar expressões... Palavras agressivas. Ele é tanto palavras agressivas, como também ele coloca muitos sons... escrita de sons. Se lembram que ele tinha um poema que era fazendo meio que o barulho das guerras? Bum, tá. A gente vê isso aí? Não. Então, acho que é meio difícil ele ser dadaísta. Mesmo vocês não vendo a lógica, porque vocês estão acostumados a ver um estilo de poema, ele não se enquadra como dadaísta. Ele é sobre outra vanguarda. É o surrealismo, não, né? Ele é essa é uma vanguarda que se importa com os espaços em branco da folha em que você escreve. Futurismo, não. Qual é a vanguarda que se preocupa com o formato do poema? Cubista. Isso mesmo, Arthur Henrique, não foi? Não, Jair Vitor. Ah, Jair Vitor, isso mesmo, Jair. Ele é um poema que se preocupa com o formato dele. Veja que ele está falando sobre o quê? Algum jogo? Isso. Sobre, Saltos Records, Cavalo da Penha, Corre Jockeys e Indianópolis, as magnatas, as meninas. Quando você vai falando, parece o quê? Não parece nada pra mim. Só palavras. Não. Vamos lá. Títulos, música. Não, parece estar descrevendo o que está acontecendo. Um teatro. Isso É mesmo, um negócio isso de teatro. mesmo. Vocês sabem o que é hípica? Não. É o negócio dos cavalos?
Isso mesmo, isso. E quando a gente tem, ele está tentando meio que reproduzir o som nesse formato dele de uma pessoa andando em um cavalo, em uma hípica. Se você imagine você andando em um cavalo, você não ia conseguir falar de uma mesma maneira de você estar sentado parado, certo? Certo. Sim. Compreenderam? Então vejam que fale como se você tivesse meio com aquela respiração do movimento, saltos e deixa eu ver aqui como é que faz, poderia ser. Saltos recordes, cavalos da Penha, correm jockeys de Higienópolis, os magnatas, as meninas e a orquestra toca. Chá na sala de coquetéis. Então vejam que até eu falando normal, as palavras ela tem meio que um controle da minha respiração, não é? Então se lembrem que quem escolheu o cubismo tem que se preocupar com essas características de eu estou falando sobre a chuva. Meu poema pode ter o formato de chuva, né, como a gente viu nos exemplos, e também a gente pode tentar reproduzir o barulho da chuva a partir das palavras, não reproduzindo o barulho em si escrito, mas que as palavras passem essa sonoridade. Ok? Ok. Ok, Entenderam? Sim. entendi. Ótimo. Agora vamos ver outro poema. Quem pode ler? Eu. Go. Queixas noturnas. Ai, dá um tempo aí. As minhas roupas, quero até rompê-las. Quero arrancado das prisões carnais. Viver na luz dos astros imortais. Abraçado com todas as estrelas. Lindo. Qual vanguarda? Pera, deixa eu pensar. Essa vanguarda, ela tem muito a ver com o sentimento. A gente pode até ver, né? Minhas roupas, quero até rompê-las, quero arrancá-las das prisões carnais, viver na luz dos astros imortais, abraçado com todas as estrelas. Ô, professor, eu É também o esqueci. Quais são as vanguardas? surrealismo. Ele poderia até se enquadrar como surrealismo, porque o surrealismo tem aquela questão de inconsciente, né, enquanto a gente dorme, com a realidade. Porém, ainda não é o surrealismo. É uma questão interior que a gente busca. Se eu falar a palavra, eu entrego. Já sei. Se expressar, expressionismo. Isso mesmo. Vejam que aí há uma busca pela expressão. E no expressionismo a gente sempre vai buscar expressar. Se eu estou feliz, eu vou utilizar coisas que representem a felicidade. Se eu estou triste, se eu estou com dúvida, eu vou buscar expressar isso. Então, nas queixas noturnas, nós temos aí expressão. Ok? Perguntaram qual foram as vanguardas, não foi? Foi Arthur ou Jair? Arthur. Arthur. Temos expressionismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo e futurismo. São 5 que a gente está vendo. Quando vocês veem artes, eu acredito que vocês vejam 6, porque tem uma que só se desenvolve realmente na pintura, e aí eu não quis abordar ela. Ok? Ok. Dúvidas sobre o expressionismo? Não. Não. Perfeito. Agora a gente vai ter uma obra de arte. E aí eu vou querer saber de vocês, analisando este quadro, qual movimento vanguarda ele se enquadra? É o cubismo ou futurismo. O futurismo, ele tem tanta cor assim? Não, é mais preto e branco, né? Isso mesmo. Então a gente fica com o Cubismo. Cubismo. cubismo, isso mesmo. Expressando aí meio que o dia a dia das pessoas, né? Só que ele sempre trazendo mais essas formas geométricas em si para a arte. Então quem escolher aí, eu espero que muita gente escolha o cubismo porque é muito bonito para fazer aí todas essas expressões cubistas. Tanto o poema cubista quanto a obra de arte cubista são muito bonitos. Todas são, né? Mas a gente consegue sempre se apega mais a um do que a outro.
Sobre o poema, mais uma vez, haverá. Quem pode ler? Eu posso? Pode sim. Haverá. De onde vem esse ruído de fonte? No entanto, a chave não ficou na porta. O que fazer para mover essas pedras enormes? Naquele dia, eu vou tremer para perder um rastro. Em um dos bairros emaranhados de Lyon, era um sopro de mente quando eu tinha 20 anos. Diante de mim, um caminho hipnótico com uma mulher sombria e bem-aventurada. Por outro lado, os hábitos mudaram muito. A grande proibição será levantada. Uau! Sobre qual vanguarda estamos falando? Sobre... Não é expressionismo de novo? Professor, dadaísmo. Dadaísmo não, nesse caso não. Porque a gente não tem como fazer uma ligação sobre tanto quanto o formato tanto quanto o tema quanto alguma característica em si não tem essa ligação. Expressionismo nesse caso não, porque ele não está em si expressando como está se sentindo, mas ele está expressando outra coisa, que é característica dessa vanguarda. Surrealismo? E aí, mais alguém? Ou acham que é outro? O Suyan tinha falado do outro, do cubismo, o quê? Cubismo não. Que ela tinha Eu falado disse- cubismo e outro. Surrealismo. Futurismo. Futurismo também. Não, acho que é surrealismo mesmo. Eu também. Vamos lá. Qual é a característica principal do surrealismo? É surreal. Sim, mas ele tem uma mistura entre o nosso inconsciente quando nós dormimos ao nosso consciente quando estamos acordados, certo? E a gente pode ver aí que nesse poema ele apresenta meio que como se ele estivesse dormindo e pensando em coisas que não tem tanta lógica. Pode se perguntar aí, de onde vem esse ruído de fonte? No entanto, a chave não ficou na porta. Então ele tem um pouco dessa falta de lógica porque ele está meio que em um sonho, certo? Porém, ele traz aspectos da realidade. O que fazer para mover essas pedras enormes? Vocês já sonharam com aquelas coisas que acontecem mirabolantes? Que eu até contei para vocês meu sonho, eu não vou repetir aqui. Quem quiser saber meu sonho, assista o vídeo da aula sobre surrealismo. E aí vocês veem esses elementos, que eu até perguntei se você para alguém falar um último sonho que tinha tido, porque geralmente quando a gente sonha tem aquela mistura, né, de uma coisa que parece real, mas aí não é real. Certo? Se lembram disso, né? Sim. Então vejam que aí era sopro de mente quando eu tinha 20 anos, diante de mim um caminho hipnótico. Então traz essa questão de hipnose, de transe, quando a gente está lá para dormir, naquele efeito sonolento. Uma mulher sombria e aventurada. Quem nunca foi dormir assim, sentindo meio que medo? Tenho que cobrir meu pé, porque se meu pé ficar descoberto, o bicho papão vem e pega. Ah, isso aí é toda noite, professor. Tenho medo de um bicho sair da cama e começar a puxar minha perna. Você desliga a luz do quarto e corre para se enrolar, porque ali cai sua proteção. Eu fiquei com Antes medo eu do grilo a luz ontem. acesa. Pronto. Aí meio que seu subconsciente guarda, às vezes você pode sonhar com um grilo gigante. Isso aí Não, ele era pequeno, ele apareceu no meu quarto, eu fiquei com medo de ter outro. Então, mas se você sonha com vários grilos, a família de grilos invadindo seu quarto, Não, professor, eu sinto que tem alguém me observando, eu dormindo, deitado assim de costas, e tem alguém me observando por cima do guarda-roupa. por que não fazer um poema sobre isso? E se enquadrar no Eu já, surrealismo? eu já Dá sonhei muito que um monte trabalho. de aranha carangueira tava subindo nas minhas costas. Eu acordei toda agoniada, mas faz tempo isso. Pronto. Então, quem escolher pelo surrealismo pode pegar essas referências de sonhos, né, que são subconscientes, mas você traz elementos da verdade. Porque você sonha o quê? Com aranhas, você sonha com pessoas te observando, então você pega esses elementos que fazem parte do nosso dia a dia, mas eles estão ali em um ambiente que não é real, que é o nosso sonho, nosso subconsciente. Ok? Então, agora uma obra de arte. E aí, qual vanguarda? Cubismo? Cubismo. Não, peraí. Sabia que vocês iam dizer cubismo.
O mesmo. Ai, não. Não, é futurismo, futurismo, futurismo. Tá colocando no Google não, né, Arthur? Não é porque eu lembro daquela obra que você mostrou lá que tinha um negócio rodando, que expressava. Isso mesmo, muito bem. A gente tem aí o futurismo. Vejam que são obras meio que estão naquela seta. Não tem aquela setinha que a gente tem nos controles, que é para acelerar? Aham. E qual é a nossa principal característica do futurismo? Tá em um ciclo, movimento. Isso, movimento e velocidade. Então, e as cores também. Então, vejam que a gente tem uma predominância de cores escuras, né? Mesmo tendo um laranja aí, mas esse laranja também é escuro. E é como isso que eu ia se, dizer. e é como se essa imagem, ela fosse uma imagem assim, mas pelo movimento ela ficou distorcida. Então, é uma imagem que está expressando o movimento. Outro poema. Ah, professor, por que você não coloca obra mesmo, do que poema? Oxi. Vamos lá, quem pode ler? Eu leio. O tempo passou, mas aquele grito que carregava o vento e avançar. É isso mesmo. Vem de um lugar que está além, acima do sono. Eu não espero por ninguém, mas aqui é a noite, coroada pelo fogo, dos olhos de todos os mortos, silencioso, e tudo que deveria desaparecer, tudo perdido. Nós temos que encontrá-lo novamente, acima do sono, para a noite. Oxe. Isso lembra muito surrealismo. Isso lembra muito. Por quê? É uma coisa surreal, né, professor? Amo essa explicação. E aí, pessoal, vocês acham que faz parte de qual vanguarda e por quê? Acho que. Não é expressionismo, porque tá falando de outra coisa, não tá falando de você, não é isso? Isso mesmo, muito boa observação, Estela. Sempre temos que focar nessa questão aí, de observar se está expressando, né? Ô, professor, o cubismo é o que mesmo? Cubismo é quando ele valoriza o formato do texto. Como a gente viu exemplos de... tinha um poema que falava sobre a chuva e o formato dele era em chuva. Tinha um poema que falava sobre uma mulher e o formato do poema formava o rosto de uma mulher. Ou como esse último que a gente viu, cubista, ele falava sobre aquele ambiente, né, de cavalos, e você lendo parecia que você controlava sua respiração para parecer que você estava andando a cavalo. Essas características. E aí? Eu acho que é surrealismo, de novo. Por quê? Está confuso. Esse aí tá mais fácil do que o outro. Após. Ele é realmente surrealista. Vejam que a gente tem traços dessa mistura de real com o surreal. E a gente tem até palavras que arremetem como sono, noite. Dá para ver que ele está durante a noite, ele está dormindo, né, em si. O tempo passou, mas aquele grito que carregava o vento ia avançar. Vem de um lugar que está além, acima do sono. Eu não espero por ninguém, mas aqui é a noite, coroado pelo fogo. Então veja que ele está meio que... Tem uma expressão de sentimento, né, mas é um sentimento enquanto ele dorme. Surreal. E essa obra de arte? Expressionismo. Expressionismo. Que é que nem a de Van Gogh. Essa foi dada. Por quê? Porque é que nem a de Van Gogh, aquela derretida. Isso mesmo. Eles buscam essa mistura de cores, né? Aqueles movimentos que a gente vê como o de Van Gogh. Tem a questão do... Meio que... Como é que é o nome daquelas caricaturas? Expressar as caricaturas. Então, essa daí foi dada para vocês. Temos um poema. A Dona Branca Clara. Quem quer ler? Eu. Vamos lá. A Dona Branca Clara. Tome-se 2 dúzias de beijocas. Acrescente-se uma dose de manteiga do desejo. Adicione-se 3 gramas de polvilho do ciúme. Deite-se 4 colheres de açúcar de melancolia. Coloque-se 2 ovos. Agite-se com o braço da fatalidade e dê de 2 em 2 horas marcadas no relógio de um ponteiro só.
Acho que Não entendi foi nada desse daí. parecendo uma receita misturada com sentimento. Isso. Mas aí, lá no finalzinho, Dadaísmo. no finalzinho dele, a gente tem a vanguarda que ele realmente é. É futurismo. Isso mesmo. Ele tem essa expressão do futuro, meio que eles não idolatravam o futuro e a exaltação das máquinas, então ele passa meio que como no futuro, né? A gente tivesse aí uma receita de amor, vamos dizer assim. E aí ele expressa em um relógio de 2 em 2 horas, marcadas num relógio de um ponteiro só. Fazendo também ironia a questão de como marcar o tempo. E esse aí, Ode, acredito que seja o último. Quem pode ler? Não quer que eu leia de novo? Pode ser, pode ser. Eu insulto o burguês níquel, Isso. o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Dadaísmo. Por quê? Não, Porque é sem sentido. Assim, mais ou menos sem sentido e agressivo. Eu insulto o burguês, traz a agressividade, né? E aí a gente tem também como se as palavras tivessem sido aleatórias, nesse caso aí aleatórias mesmo, porque a gente não consegue ver uma expressão, um sentimento, um formato, não tem rima. tem nada a ver esse negócio feito de Né? São Paulo. Começa isso, né? Isso de burguês, gestão de São Paulo. É como se fosse tudo trazendo violência e agressividade para as palavras. Arthur, ia falar? O professor, sobre a atividade de amanhã, tem que ser dadaísta e mandar uma foto de uma obra dadaísta ou pode ser outra? Você que vai criar, entendeu? Tipo, você pode ver uma obra e tentar fazer em casa aquela obra, tira uma foto e manda. Aí você vai explicar. Se você pegar, você explica como era a obra e que você recriou, você pode criar ela do zero e explicar como foi o processo de criação. A última Mas aí. tem que ser Uma dadaísta. surrealista. Tem que ser dadaísta porque foi um sorteio e foi a que foi escolhida. Por você, inclusive. Ele mesmo que disse o número. Foi, por você mesmo. E aí, pessoal, e essa obra? Vocês acham que se enquadra em qual? Cubismo. Futurismo. Cubismo, mesmo trazendo formas geométricas, eles tentam expressar meio que um cotidiano, né? A gente viu lá que a última obra cubista trazia meio que uma vila, pessoas trabalhando. Futurismo, movimento. O movimento aí foi tão forte que deixou tudo desnorteado, não foi? Então é o quê? Gente, É cubismo, o professor tá querendo deixar a gente louco. não é cubismo. Nem futurismo. Não. Oxe. É expressionismo. Claro que não, menino. Dadaísmo. dadaísmo. É dadaísmo. Onde é que tá a lógica nesse negócio, minha gente? Mesmo a gente tendo cubismo lá com a geometria, tem uma lógica, a gente consegue entender. Tem o futurismo, a gente consegue ver os traços ali. No dadaísmo, a gente não consegue ver nada. Só um olho, alguma coisa. Não consegue nem saber. Ok? Gente, eu espero que esse Ok. exercício ele ajude vocês a inspirar nas produções. Deixa eu só tirar uma foto aqui para fazer a chamada, já. Deixa eu te o quê agora? Eu espero que essas obras ajudem vocês inspirem vocês na produção. Então, amanhã, todo mundo vai ter que me dizer as 2 produções que vocês vão querer fazer, ok? Ok, é 2 para cada pessoa. Isso. Você vai fazer uma arte e um poema. Aí você pode escolher diferente. Não precisa ser as 2 coisas surrealistas, as 2 coisas expressionistas. Você pode Tá. mixar porque Ah, fica já até sei melhor. o meu, então, eu acho, professor. Ótimo. E quem já foi mandando, tipo assim, a Suiane já mandou a fotografia
dadaísta, mas ela vai fazer outra coisa, e aí no livro, Suiane vai ter 2 páginas em 2 capítulos diferentes com as suas obras de arte. Quando ela for famosa, ela vai dividir o dinheiro com o professor. Graças a mim que ela conseguiu isso. Se alguém de casa também tiver alguma dúvida, me procura no PV no WhatsApp, tá ok? E até amanhã.